Vamos lá, meus amigos, nós continuamos aqui então com o nosso livro Tormentos da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, na autoria espiritual, de Valdo Franco na psicografia. Nós estamos no capítulo 8, Indagações Esclarecedoras. Esse é o nosso segundo encontro a respeito desse capítulo, porque nós fizemos uma primeira parte com algumas reflexões bem interessantes. E no capítulo anterior nós estudamos um pouco sobre a história de Leôncio, aquele trabalhador espírita, bastante dedicado, bastante fervoroso, porém bastante agressivo, em que a doutrina espírita era utilizada por ele, como sendo ali um instrumento, muitas vezes de tortura, uma tortura intelectual, uma tortura psicológica, nos debates agressivos que infelizmente ele acabava travando, além das próprias quedas morais que ele acabou vivenciando. E ele então, ao desencarnar, passou um período, ele estava no plano espiritual em torno já de 15 anos, e fazia alguns meses que ele se encontrava hospitalizado, mas nesse período anterior da internação ele ficou então no plano espiritual ali sofrendo os tormentos da própria consciência. Ele, a vítima também, que foi uma jovem que acabou sendo envolvida por ele, e também acabou sofrendo no plano espiritual, ele que tinha família, que tinha filhos e tudo mais. E aí então, depois desse período de grande sofrimento, ele foi recolhido no Hospital Esperança, nesse departamento que era voltado para médiums, só que ele não era médiums. E aí então a dona Clotilde, a dona Matilde, desculpe, que era a mãe dele, conversando com o irmão Alberto, o Filomeno, que fizeram uma visita no quarto dele, na dependência dele lá daquele hospital, ela acabou dizendo que ele tinha recebido, pela intervenção dela, a oportunidade de ser tratado naquele departamento, embora a condição dele, o quadro dele, não fosse um quadro comum para os pacientes daquele local. Lembrando que nós estamos acompanhando a descrição física desse hospital, que Filomeno trouxe para nós, um lugar muito agradável, que traz muito mais um perfil de hotel, de uma hotelaria, e não de um hospital. E ele vai falando para nós sobre os pavilhões, e assim como também os andares, eles se encontravam no primeiro andar, e ele lembrava que tanto no andar inferior como no andar que ficava no subsolo, eram voltados para o recolhimento daqueles espíritos em condições mais perturbadas. Então ele fez essa descrição, trouxe para nós ali alguns casos que foram sendo conversados, e aqui então Leôncio foi o caso que nós estudamos no último encontro. E esses Indagações Esclarecedoras foi exatamente o título, porque assim que eles terminaram de conversar com o Leôncio e com a dona Matilde, o Filomeno naturalmente levantou algumas questões a respeito do comportamento dele, sendo alguém que tinha ali o dom da palavra, o dom da escrita, porque deu a entender que ele era um jornalista e, portanto, ele escrevia muito bem, se comunicava muito bem através da escrita, e ele utilizava então esses argumentos e todo o conhecimento espírita que ele tinha, que era um conhecimento muito bem embasado, um privilégio, com um privilégio intelectual que ele tinha, porém utilizando de uma forma equivocada. E aí então, nessa conversa em que Filomeno teve com o irmão Alberto, ele levantou primeiro uma questão do conhecimento, por que ele falhou tendo conhecimento tão profundo. E a resposta foi que, embora o espírito tenha esse conhecimento, ele, quando reencarna, ele acaba se perdendo, se desconectando com o conhecimento que ele possui, e ao mesmo tempo que ele acaba sendo envolvido pelas circunstâncias do mundo onde ele vive, então, do ambiente onde ele vive. Então, o orgulho, o ego, as influências, as provocações, ele acabou então cedendo para isso tudo, além, claro, das próprias tendências
que ele trazia de existências anteriores, né? Então ele já tinha ali um comportamento agressivo, ele tinha um comportamento orgulhoso, aquela arrogância natural da sua personalidade, e aí juntou tudo isso dentro daquele ambiente e dentro daquele conhecimento doutrinário que seria para ele a oportunidade de uma grande reforma e também ali a oportunidade de grande auxílio. Ele acabou, na verdade, sufocando esse conhecimento todo com as imperfeições da sua personalidade. A dona Clotilde fez um comentário também que ele havia sido, fez uma comparação como se ele fosse um soldado, né, um soldado, deixa eu pegar aqui o termo correto, ele era um soldado, bom dia Marion. Leôncio referiu-se a ter sido membro soldado do exército de Jesus. O que desejou dizer? E aí então o irmão Alberto trouxe alguns esclarecimentos, né, e fazendo aqui uma pequena viagem histórica entre ali os séculos XV e séculos XVI, séculos XV e XVI, na Espanha, falando sobre aquela tão temida, né, a Inquisição Espanhola. Bom dia, embaixador. E nessa Inquisição Espanhola ele lembrou, né, de nomes, por exemplo, né, como sendo Tomás de Torquemada, que foi ali um dos maiores inquisidores e, portanto, um dos homens mais temidos, mais perversos e cultos que a Igreja Católica conheceu na Europa durante esse período, que junto com outros legisladores, né, como João de Chaves, Tristão de Medina, eles fizeram então um documento chamado Instruções e Ordenanças dos Inquisidores, ou seja, era o manual dos inquisidores, né? E por causa desse documento, além do próprio comportamento deles também, eles condenaram à fogueira aproximadamente 8.800 pessoas, e quase 100 mil pessoas sofreram ali outras punições. E aí também ali com o apoio de reis católicos, né, como Fernando e Isabel, que também apoiaram esse comportamento deles, porque eles eram reis católicos, e expulsaram mais de 1 milhão de judeus daquele país. E depois, no século XVI, ele falava sobre a criação da Companhia de Jesus, ali pelo dominicano Inácio de Loyola, que como fracasso, né, como ele não teve sucesso como cavaleiro, ele acabou entrando, né, na Igreja Católica como um estudioso da vida dos santos, um peregrino e tudo mais. Ele acabou conhecendo depois na Terra Santa, durante, né, as expedições que eram feitas, ele acabou então se ordenando como monge, e dentro dessa ordem, criando então, como nós vimos aqui, né, a Companhia de Jesus. A gente lembra que quem era da Companhia de Jesus eram considerados os jesuítas, que tinham o objetivo de expansão da Igreja Católica e, ao mesmo tempo, da catequização dos povos que eram conquistados pelos europeus. No caso aqui do Brasil, os próprios indígenas, como também na África e em outros locais, né? E ali, então, eles acabaram impondo essa violência cultural, que hoje é estudada, cultural, religiosa, inclusive envolvendo no seu ministério de evangelização José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, que, embora tivessem ali, né, o amor pela causa, acabaram seguindo essa mesma orientação e acabaram extrapolando aquilo que deveriam fazer naquela época. Mas esse é um dos detalhes que a gente vai acompanhando, né, durante a evolução desse período de grande conquista. E aí então, esses nomes que foram mencionados, o Torquemada, Loyola, Anchieta, Manuel da Nóbrega e tudo mais, esses eram exemplos desses soldados do exército de Jesus. Né? Então eram aqueles homens que estavam voltados para a difusão da igreja, porém dessa forma agressiva. E aí então foi nessa comparação que a mãe, né, a dona Clotilde, a dona Matilde, acabou fazendo com relação a Leôncio. Aqui então nós paramos no nosso encontro da semana passada, quando então agora, mudando o tema, ele coloca assim: ante o silêncio que se fez natural, meditando, recordei-me da informação de dona Matilde quanto ao seu internamento naquele
e não outro pavilhão, por motivos especiais. Para não perder o ensejo de aprendizagem, novamente indaguei. Quais os motivos especiais para que o irmão padecente viesse para essa clínica e não para outra qualquer, já que essa era quase específica para médiuns fracassados? Como se esperasse pela interrogação, com a gentileza de paciente professor, o Cicerone disposto explicou. O grave comprometimento com o erro não anulou as boas obras que foram praticadas. O irmão Leôncio deixou na terra um patrimônio literário muito nobre, que vem ensinando e orientando muitas vidas a encontrar o rumo da felicidade mediante o esclarecimento correto e oportuno. As suas defecções são pessoais, e por elas vem respondendo, mas também os labores de engrandecimento moral oferecem-lhe créditos relevantes que diminuem as consequências funestas da sua invigilância. Nada desaparece na contabilidade da vida, constituindo sempre valor que faz parte das operações evolutivas dos seres. Ao lado disso, os seus afetos, particularmente a genitora, credora de muitos títulos de enobrecimento, e sua esposa, que conseguira manter o amor acima das vicissitudes, as orações de muitos corações que lhe são afetuosos, intercederam em seu favor, facultando-lhe conquista especial da misericórdia de Deus, que nunca se expressa em regime de exceção, por estar aberta a todos os seres do universo. Então, antes da gente continuar, nós temos aqui então o porquê desse merecimento dele ter sido acolhido num local como esse, um hospital que trazia ali uma oportunidade, primeiro, de recolher aqueles que de alguma forma tinham conhecimento a respeito do espiritismo. Então era um hospital dedicado àqueles que tinham esse conhecimento. Então pode ser conhecimentos profundos, conhecimentos básicos, mas que de alguma forma atuavam dentro da seara espírita. E aqui então, algo interessante que a gente vê. Da nossa parte é muito comum fazermos julgamentos simplificados e superficiais a respeito da conduta das pessoas. Então nós somos muito imediatistas, né? E nós gravamos com facilidade aquilo que naquele momento marca o caráter de uma pessoa. Porém, dentro dessa contabilidade divina, o que é analisado é exatamente ali a extensão do trabalho que ele fez em todos os momentos da sua existência. Então nós temos ali aqueles que, por exemplo, vamos trazer para vocês aqui uma ilustração que é bastante prática. Muitas vezes nós vemos dentro do meio político, por exemplo, alguns escândalos que acontecem dentro, né, na mídia, então muitas vezes ali colocando aquela pessoa numa fogueira pública e ela é simplesmente ali atacada, ela é punida, ela é castigada, dentro da opinião pública ela é também agredida de alguma forma, e ali, se dependesse daquele momento, certamente aquele indivíduo lá simplesmente desapareceria e sofreria as piores punições possíveis. Mas se nós imaginarmos que esse mesmo político teve durante toda a sua trajetória, no começo, aquele idealismo, aquele amor pela causa, e tudo aquilo que ele foi realizando, né, durante as ações dentro dos mandatos que ele possuía, seja lá como legislador, seja como membro do Poder Executivo, seja lá como for. Então ali ele foi fazendo o seu trabalho, mas no momento da sua vida, ele acabou sendo tomado ali por uma sedução, por um envolvimento, por uma invigilância da sua parte, ele acaba então caindo. E naquele momento então toda a sua história acaba sendo apagada e ele acaba sendo definitivamente condenado por aquilo que ele fez. Porém, dentro dessa contabilidade, todas as obras que ele realizou continuam também sendo ali, né, como diz aquela passagem do Chico, o bem que você faz se torna advogado onde quer que você esteja. Então não é o tempo, o momento que vai dizer se ele é bom ou não, mas é a história que ele constrói. E aqui no caso do Leôncio nós vamos acompanhar exatamente uma situação assim. Ele ajudou muita gente, ele ajudou a moldar, né, um material de estudo, a elaborar um material de estudo que durante um tempo, né, é claro que geralmente aqui os espíritos utilizam nomes que são nomes fictícios para evitar exatamente que nós
acabemos fazendo julgamentos, né, do nome daquela pessoa, daquilo que ele fez ou deixou de fazer. Então os espíritos preservam a identidade dele, e aí então nós vamos encontrar nomes que do passado escreveram grandes obras, que tiveram suas vidas pessoais, que eventualmente podem ter ali também falhado, se desviado da sua trajetória, mas dentro dessa visão geral, o que conta é a sua história. E esse bem que ele fez durante ali a sua jornada, é esse bem que será ali o advogado, né, para fazer com que ele seja auxiliado. E aí então, somado também pela própria intercessão por parte, né, da mãe, da esposa, de todas as orações que foram dirigidas a ele, ele então teve o merecimento de ser atendido dentro dessa instituição, naquele pavilhão em especial que nós vamos aqui conhecer um pouco mais. A mãe me colocou, né, quanta judiação, né, Jesus ser representado por algo tão violento. Hoje eu preciso vigiar meus sentimentos, pensamentos e atos para não repetir o mesmo, né? Pois é, então a gente tem ali a história, né, como eu sempre falo para vocês, a fé, ela gera muita paixão. E a paixão, na maioria das vezes, ela acaba cegando. Então, fazendo aquilo que é certo, aliás, fazendo aquilo que nós achamos ser certo, nós muitas vezes cometemos muitos erros. Mas como Deus nos julga pelas nossas intenções, então até mesmo esses erros são analisados dentro dos seus atenuantes, dos seus agravantes, para saber exatamente se aquilo foi feito pela vontade ou feito pelo desequilíbrio. Nós vimos, por exemplo, estudando o livro da Dona Ivone, que falava daquele romance, daquele grupo de judeus que foi perseguido pelos inquisidores, é o livro... me esqueci o título dele agora. Se vocês lembrarem, me falem, por favor. Mas naquele livro é muito interessante a gente analisar de que forma que a Inquisição atuou naquela época. Então nós tínhamos ali o movimento da igreja, ao mesmo tempo nós tínhamos também ali a colaboração dos poderes públicos de cada local, que a gente vai lembrar sempre que não era a igreja que queimava, na verdade eram os tribunais civis indicados, né, influenciados. Bom, então eu dizia para vocês, Dudu, depois eu emendo aqui os dois áudios, está te mandando completo. Mas eu dizia para vocês então que naquele livro que a gente falava da Dona Ivone, nós tínhamos ali padres jovens, né, que participavam daquele processo da Inquisição e tudo mais, que acabaram depois sofrendo muito, porque eles colaboravam com a perseguição, colaboravam com a punição, e na verdade eles faziam isso não porque eles traziam aquele sentimento de maldade dentro deles, mas eles faziam aquilo por causa da ingenuidade, por causa do envolvimento, muitas vezes, da fé cega, da cegueira da fé que eles traziam. Então nós vamos perceber aqui que, diferentemente, por exemplo, do Torquemada que nós vimos, que, como foi colocado aqui pelo irmão Alberto, era um espírito cruel, por outro lado, nós tínhamos muitos daqueles que acabavam simplesmente se deixando levar pela onda. Né? Então, por isso que nós estamos vendo aqui que o caso que foi trazido para nós aqui do nosso Leôncio era um caso que muitas vezes poderia ter entrado nesse ponto. E aí então, nesse envolvimento que a gente falava, dessa contabilidade da vida, que muitas vezes ele fazia o bem, mas o ponto marcante da existência dele acabava sendo o erro que ele praticava, esse erro sim era anotado. Porque apesar de tudo aquilo que ele fez de positivo, ele não se torna inocente por ter agido da forma como agiu, mas o atenuante é que vai fazer a grande diferença na sua história. Então era disso que a gente comentava aqui no trecho em que nós somos aqui interrompidos. E continuando então aqui a nossa história. Vamos lá. E ele coloca aqui, né, algo importante, uma expressão que ele usa, quando ele diz assim, né, além das preces familiares e tudo mais, intercederam em seu favor, facultando-lhe conquista especial da misericórdia de Deus, que nunca se expressa em regime de exceção. Ou seja, todos aqueles que têm todos nós, de modo geral, criaturas, estamos submetidos a esse mesmo olhar. Quer dizer, não existe privilégio, é cada um segundo as suas obras. Só que essas obras, mais uma vez, elas são contabilizadas na história geral do espírito.
Porque muitas vezes, numa existência anterior, ele pode, mesmo que inconscientemente, mesmo que não esteja tão determinado, feito o bem para muitas pessoas, e numa existência futura ele ter cometido muitos equívocos, aquela existência anterior também vai ser somada na sua história. É daí então que nós vemos, né, que tudo aquilo que a gente vê na nossa sociedade hoje é um olhar muito simplista, é um olhar muito imediato, mas que na verdade, quando se fala sobre a nossa existência como espíritos imortais, nós temos ali uma série de eventos que vão sendo observados, que vão sendo contabilizados. E ele segue: ademais, em razão da hipnose profunda de que foi vítima nos recintos expungitivos por onde passou, fixando nele as atrocidades anteriormente praticadas, que necessitavam ser apagadas por intermédio de terapia baseada nas vivências passadas, de forma que somente o presente e o futuro pudessem direcionar-lhe os passos, sem os clichês perversos e esculpido no inconsciente profundo, impondo-lhe amargura e remorso pouco edificantes. Então esse período, né, de quase 15 anos que ele passou no plano espiritual, sendo ali envolvidos, né, pelas torturas mentais, torturas psíquicas que ele foi envolvido, onde ele era ali massacrado pelas lembranças dos erros que ele praticou, lembrando ali que ele também acabou angariando muitos inimigos no plano espiritual, espíritos que acabaram desencarnando, também ali sendo vítimas, né, das suas agressões, ainda que fossem agressões intelectuais, agressões da fé. Então ele acabou sendo então torturado dentro desse mundo. E por causa dessa hipnose, como foi colocado para nós, é exatamente esse processo, a hipnose profunda de que foi vítima nos recintos expungitivos por onde passou. Então, é aquele espírito que ele era, então, condenado a não pensar em nada além dos erros que ele praticou. Todo o bem que ele vivenciou, por exemplo, naquele ambiente, naquele momento, ele não tinha qualquer alternativa de pensar em algo bom que ele fez, a não ser assim, apenas ser massacrado pelo mal que ele praticou. E agora, nesse hospital, ele tinha a oportunidade de fazer, então, essa terapia baseada nas vivências passadas, de fazer ali um retrospecto da sua história. De perceber, por exemplo, que ele não era um monstro, como ele mesmo acabou acreditando depois desse período de grande tortura. E ele segue: aqui, no hospital, né, estagiam médiuns psicofônicos hábeis e portadores de excelentes recursos de ectoplasmia, facultando que sejam realizadas sessões próprias para essa finalidade. Cirurgias para extração de células fotoelétricas implantadas no cérebro perispiritual, clichês esculpidos na memória psíquica, etc. Aqui vai uma pausa, né? Primeiro, eles trabalham com médiums. E aí nós vamos lembrar que médiums, como nós vimos, né, no livro anterior que nós estudamos, por exemplo, Loucura e Obsessão, que nós acompanhamos, onde nós tínhamos ali médiums, através dos quais muitos espíritos se manifestavam. A gente lembra, por exemplo, no livro que nós estudamos, onde era aquele centro de Umbanda, naquele local, no plano espiritual, ou até mesmo médiuns em desdobramento, davam oportunidade de espíritos bastante endurecidos e sem qualquer condição de se manifestar de uma forma natural, eles acabavam se manifestando através dos médiuns. Então, um trabalho bem interessante de mediunidade no plano espiritual, onde mentes encarnadas ou desencarnadas davam oportunidade para que outras mentes se manifestassem. E aí é algo interessante que a gente vai lembrar, que a mediunidade não é algo simplesmente que acontece de um encarnado para um desencarnado. A mediunidade acontece de todas as formas. Inclusive Kardec, na Revista Espírita, ele vai lembrar, por exemplo, de uma pessoa que ele trazia ali uma limitação intelectual bastante severa, e aí então esse espírito encarnado, em desdobramento, se manifestava através do médium. Então a mediunidade acontece entre espíritos, não necessariamente entre dimensões.
ou seja, entre encarnados e desencarnados. Então pode haver a mediunidade, a comunicação mediúnica entre dois encarnados, pode acontecer a reunião mediúnica entre dois desencarnados. Há interplanos, né, no caso um encarnado trazendo a comunicação de um desencarnado. Então no plano espiritual tem esse trabalho acontecendo. E aqui também ele vai falar sobre cirurgias para extração de células fotoelétricas implantadas no encéfalo perispiritual. A gente chegou a acompanhar num dos trabalhos, se eu não me engano foi de André Luiz, se eu não me engano, em que ele esteve no ambiente no plano espiritual, na dimensão mais densa, onde ali os espíritos que eram orientados por grandes conhecedores de processos obsessivos faziam implantes de determinados elementos na mente, no perispírito, daqueles que eram vítimas da obsessão. No caso que nós acompanhamos, uma cirurgia de um jovem que trazia um grande desequilíbrio no campo da sexualidade, vivendo uma homossexualidade desequilibrada, ele acabou então recebendo esse implante e que instigava nele cada vez mais aquela lembrança, ou melhor, o desejo de querer dar vazão para esse desequilíbrio. Então, já que foi feita a implantação de algo que nós não conhecemos, aqui ele fala, por exemplo, sobre células fotoelétricas. O que significa isso exatamente? Como sempre a gente comenta, os espíritos procuram trazer aqui alguns nomes, alguns termos, e com que nós consigamos fazer alguma relação com aquilo que acontece no nosso mundo material. Porque quando se fala em fotoelétrica, nós estamos falando de eletricidade e falamos de luminosidade. E, portanto, nós imaginamos um equipamento eletrônico. E os equipamentos eletrônicos são formados por componentes eletrônicos que nós conhecemos, que no plano espiritual não existem. Porém, existem outros componentes que nós aqui desconhecemos, mas que acabam depois provocando esse tipo de efeito. Então, tanto o trabalho mediúnico como o trabalho de cirurgias procuram então fazer com que os pacientes, recebendo essas terapias, consigam gradualmente alcançar o equilíbrio necessário para novos planejamentos, novas jornadas evolutivas, né? Foi, portanto, uma providência terapêutica e não uma concessão de privilégio, o que lhe aumentaram também a responsabilidade e o compromisso para com a vida. E que lhe está reservado para o futuro? Tornei a inquirir com real interesse, igualmente pensando nas experiências que eu próprio deveria enfrentar em relação ao porvir. Sorrindo com jovialidade, sem apresentar qualquer laivo de irritação, com uma indagação tão ingênua, Alberto contestou: para todos nós, caro Miranda, estão reservadas as oportunidades abençoadas de crescimento e evolução, não importando qual seja o contributo de dor e luta que nos seja imposto. Evolução é o processo de renovação constante e de crescimento interior, passo a passo, com alegria e tirocínio em torno da realidade. Ainda não foram desenhados os projetos específicos para o retorno do nosso Leôncio à Terra. Muitos que lhe estão vinculados encontram-se no plano físico e creio que somente após reunir novamente o clã, revisar conquistas e prejuízos, os mensageiros da verdade irão definir diretrizes para o seu recomeço, tendo em vista as possibilidades do paciente então renovado e rico de entusiasmo pelo recomeço. Olha que interessante que foi colocado para nós aqui. Quando nós imaginamos numa programação reencarnatória, a ideia que nós temos é: quando você vai reencarnar? E esse quando dá a impressão de que depende ou da vontade do espírito ou das condições que ele apresente. Mas como nós vimos aqui no caso dele, quando ele tem um comprometimento com outros indivíduos que ainda estão encarnados, e caso ele reencarnasse naquele momento, ele não teria oportunidade de ter uma interação proveitosa com esses espíritos, aguardar-se-á então esses espíritos desencarnarem, esses espíritos se prepararem, para depois todos juntos reencarnarem novamente para começar esse projeto. Então, quer dizer, olha só como foi colocado:
muitos que lhe estão vinculados encontram-se no plano físico e creio que somente após reunir novamente o clã, revisar as conquistas e prejuízos, serão definidas as diretrizes de recurso. Olha que interessante. Então, acrescenta para nós aqui mais uma informação a respeito do planejamento reencarnatório. E quando nós pensamos em planejamento reencarnatório, basta olhar para a nossa própria existência. Quando nós reencarnamos na condição de companheiros, pais, filhos, companheiros afetivos, companheiros em áreas da nossa sociedade. E como é que pode fazer uma reunião entre pais e filhos, por exemplo, se isso não for trabalhado através do tempo de cada um, quando todos estarão reunidos no devido tempo? Eis a grande questão. André coloca, né, o tirocínio, o primeiro ensino, né, aprendizado. Então aqui é uma característica dos livros de Filomeno, né, André? Então ali, né, o tirocínio é o beabá do espírito que ele começa, né? Então, o que é colocado para nós aqui, então, como foi trazido, vai depender, então, não apenas da condição do próprio Leôncio, mas vai depender também da reunião de todos eles e começarem juntos a fazer um novo planejamento. E esse começarem juntos também não é algo simples, porque nós vamos pensar, para poder facilitar o nosso raciocínio, numa família em que os espíritos encarnados criaram uma relação muito antipática, uma relação muito problemática. E aí então, quando esses espíritos voltam a se encontrar no plano espiritual, muitas vezes estão ali tomados por um sentimento de grande animosidade. São aqueles espíritos que sequer conseguem olhar um para a cara do outro. E todos estarão reunidos para trabalharem nesse planejamento de acordo ali com as estratégias feitas pelos espíritos, né? Porque quando não houver possibilidade, aí certamente ali um espírito vai na frente, o outro vai depois, aguarda ali um novo momento para que esses espíritos possam se reunir. Então a gente vai trazendo aqui as nossas especulações a respeito desse processo, mas só para a gente poder perceber como isso é complexo no plano espiritual, em que muitas vezes nós mesmos, nós individualmente, fomos envolvidos nessa complexidade por causa do tempo, em que nós tivemos que ali reunir aquelas pessoas que farão parte da nossa própria história, do momento em que nós vamos reencarnar também, das atividades profissionais, sociais, religiosas, acadêmicas, seja lá como for, além da própria família. Então, quer dizer, olha quantas contas, quantos cálculos, entre aspas, né, precisam ser feitos para que uma encarnação seja bem planejada, para que ela não seja desperdiçada. E seguindo para nós. A terra é colo gentil de mãe devotada, que sempre nos recebe de volta, ensejando-nos amadurecimento e libertação de grilhões. Né? Grilhões são aquelas argolas, né, que eram presas, né, na mão das pessoas escravizadas. Então, libertação de grilhões, a fim de que também ela ascenda na escala de mundos conforme está programado. Então, conforme os indivíduos progridem, o próprio planeta progride. Silenciou o bom condutor, ensejando-me reflexionar um pouco e voltar à nova indagação. E a jovem médium, como se encontra? Volverá a manter relacionamento com Leôncio? Aqui a gente vai lembrar da história dele, que quando então, ele durante ali os cursos de passe, palestras que ele fazia, ele acabou conhecendo uma jovem médium, jovem de idade e jovem na atuação da mediunidade, e eles acabaram se envolvendo, fazendo com que ela sofresse muito, como consequência desse envolvimento. Ele que tinha família, tinha filhos e tal, né? Então, quando então da desencarnação de ambos, os dois estão internados nesse complexo hospitalar, porém cada um no seu espaço adequado, né? Ele trabalhando ali os detalhes da sua própria história e ela seguindo ali a evolução dela. E aqui então o que foi colocado eles voltarão a se encontrar? Conheço a moça enganada, prosseguiu com a sua gentileza e sinceridade, e tenho-lhe acompanhado o processo de recuperação. Pelo fato de haver sido mal orientada, a sua responsabilidade é menor, mesmo em relação ao fracasso no campo mediúnico, no qual deveria exercer a faculdade atormentada, contribuindo para o bem de muitos espíritos
que, através do seu concurso, receberiam a orientação terapêutica para se libertarem dos sofrimentos em que se estorcegam. Destituída como se encontrava de sentimentos pervertidos e intenções malsãs, foi considerada em nossa instituição como sendo vítima das circunstâncias e da própria fragilidade moral, recebendo carinhosa ajuda. Então vocês se lembram que eu comentei a respeito de atenuantes e agravantes. Então a circunstância que o indivíduo acabou se envolvendo caracteriza a sua falha. Quando nós falamos em agravantes, é como se não bastasse aquilo, intenções dele fizessem com que aquilo que já era um problema agravasse. Ou os atenuantes, que aquilo que era um problema fosse então diminuído na sua intensidade por alguma justificativa. No caso dela, por exemplo, ela era jovem, não tinha más intenções, não tinha sentimentos pervertidos, já que ela foi envolvida numa relação extraconjugal. Mas ela, na verdade, foi envolvida, ela foi seduzida e se deixou levar por aquela situação. Mas ela, por ela mesma, não tinha essa intenção. E a questão da mediunidade, ela não foi simplesmente relaxada e utilizou a mediunidade de uma forma negativa. Todas essas circunstâncias que foram surgindo acabaram interrompendo o seu planejamento. Então é a fragilidade moral, as circunstâncias, a sua ingenuidade, tudo isso então fez com que ela acabasse então caindo dentro do seu planejamento. Agora a pergunta que a gente coloca é, então se ela teve o atenuante nesse sentido, por sua vez o Leôncio teve o seu agravante. Porque ele envolveu essa jovem, tendo plena consciência do que estava fazendo e, mais ainda, tinha o conhecimento doutrinário daquilo que ele falava, daquilo que ele escrevia, então ele sabia do que estava fazendo. Ele tinha conhecimento daquele assunto. Eis aí então a questão que acabou então agravando a sua condição. Rapidinho aqui, a Mami colocou, nós vimos a discussão da reencarnação de Segismundo, mas é um processo dentre outros, né? Por isso não podemos julgar todos os fatores determinantes e assim ter o alcance do processo, né? No caso de Segismundo, quando ele ia reencarnar, ele teria que encontrar o pai dele, que era um inimigo do passado, então antipatias que foram elaboradas. Então, como é colocado para nós, esse universo da reencarnação, ele é um universo que é infinito, porque são muitas as variáveis que são calculadas para que são ali consideradas, para que tudo seja devidamente planejado, e é aí que nós vamos encontrar então as mentes tão elevadas, tão evoluídas, que são capazes de trabalhar nesse planejamento, de saber exatamente quem, quando, como, por quê, em que circunstância, cada espírito então vai reencarnar para fazer com que essa existência tenha sempre um bom proveito para a sua evolução. E aí é claro, né, que nós sempre colocamos aquele componente mais problemático. Quando tudo é bem planejado, nós vamos lá e muitas vezes estragamos, se não tudo, uma boa parte. E aí começa novamente, volta para a prancheta do zero e começa a fazer um novo planejamento e tudo de novo. André colocou, né, mas a vaidade falou mais forte, né? Pode acontecer com qualquer um de nós, infelizmente. Aqueles componentes que nós colocamos no estudo passado, né, Andréia? Riqueza, beleza, fama, poder e intelecto. São 5 elementos aí que contribuem facilmente para a nossa queda. Então a vaidade, a sensualidade, o orgulho, o egoísmo, tudo isso então são elementos que vão tornando a nossa existência cada vez mais complicada. Né? E os espíritos não ficam chateados, né? Pois é, o pensamento deles é outro, né? E continuando então. Atualmente vem trabalhando mediunicamente, falando da jovem, né? Atualmente vem trabalhando mediunicamente, colaborando no socorro aos desencarnados, portadores de alucinações dolorosas, que nos seus fluidos encontram campo de refazimento e, mediante a doutrinação que recebem, passam a ter diminuídos os sofrimentos. Então é aquilo que a gente viu, né? Um desencarnado com desequilíbrio muito grande, através da emancipação da consciência desse mesmo desencarnado, ele consegue se manifestar através da médium. Olha que interessante.
a mediunidade no plano espiritual. Sempre há oportunidade para quantos honestamente se empenhem na tarefa da recuperação de si mesmos, da fraternidade. Não, ela está desencarnada. Foi aquela jovem que desencarnou e ela está internada nesse hospital. Ambos já desencarnados, né? Então, sempre há oportunidade. A gente vai resgatar depois, Andréia, o trechinho que apresenta essas duas personagens, para a gente poder lembrar direitinho, tá? Depois eu pego aqui e passo para vocês. Sempre há oportunidade para todos quanto nesta se empenhem na tarefa de recuperação de si mesmos e de fraternidade em relação ao seu próximo. A moeda de amor que direcionamos a outrem é raio de luz em nosso caminho em sombras, clareando-nos a marcha. Certamente, em momento próprio, defrontar-se-ão esses espíritos amigos e sentimentos controvertidos para que programem a sublimação do amor através de algum mecanismo de reencarnação, da reencarnação. Por enquanto, é prematura qualquer conjectura em torno de como isso acontecerá, cabendo a cada qual o estabelecimento de metas renovadoras e felizes. Então aqui a gente viu, né, que, como foi colocado, ela internada num outro local, eles então, cada um ali trabalhando, mas aqui dentro do hospital, somente desencarnados nós estamos aqui ainda tratando. Sentia-me encantado com as informações esclarecedoras. O dia estava esplendente, de luz que penetrava suavemente pelo teto e pelos lados do edifício, derramando claridade suave e benfazeja. E porque as horas corressem céleres, retornamos ao gabinete do Dr. Inácio Ferreira para aguardarmos novas instruções. Certamente ficaram por visitar muitos outros setores do pavilhão, o que ocorreria em momento adequado. Então finalizamos aqui, meus amigos, o nosso trabalho de hoje. O próximo capítulo, capítulo 9, tarefas relevantes. Então ele falou um pouquinho já sobre a estrutura do hospital, a estrutura do hospital, ele falou um pouquinho sobre pacientes, ele falou um pouquinho sobre trabalhadores. Agora nós vamos falar sobre tarefas relevantes que são colocadas aqui dentro dessa instituição. Então é algo bem bacana. Está lá no capítulo da história de Leôncio mesmo, quando ele começa a fazer ali a descrição, né, da sua trajetória, a descrição daquilo do que ele viveu, que inclusive, né, trouxe para ele ali um grande constrangimento, né, que a gente viu, porque ele ia contando, e conforme quando ele chegou naquele momento em que ele falava que ele errou, que ele era agressivo, que ele usava a doutrina espírita de um jeito equivocado, e aí quando ele começa a falar da moça, ele começa a empalidecer, porque ali é o momento de maior constrangimento que ele vivenciou. Né? Então por isso a gente vai acompanhando esses diversos aspectos dessa instituição, porque não é apenas conhecer personagens, mas é também conhecer processos. E aqui em especial, quando a gente fala sobre a mediunidade no plano espiritual, nós acabamos entrando em algo que, por exemplo, nas obras de Kardec não aparece, pelo menos ali, não de uma forma clara. E aí então essas obras, que são essas obras que nós chamamos de complementares ou subsidiárias, que trazem essas informações, acabam provocando uma certa polêmica, pelo fato da gente não ver a necessidade de ter uma comunicação mediúnica no plano espiritual, porque todos os espíritos são livres. Porém, quando a gente começa a entender que, embora os espíritos sejam livres no sentido de desencarnados, mas ainda presos dentro de suas próprias consciências, então a gente vai imaginar, por exemplo, aquele espírito absolutamente introspecto, aquele espírito absolutamente fechado em si mesmo, tomado por uma grande culpa. Somente através da expansão da sua consciência, se manifestando através de outro médium, de outro espírito, é que ele consegue ali receber as devidas orientações, para começar aquele botão totalmente fechado em que ele se encontra, começa então a abrir, começa então a desabrochar, podemos dizer assim. Então a gente vê que o trabalho mental no plano espiritual inclui também a mediunidade. Talvez não nos métodos como nós gostaríamos ou imaginamos, né? Mas certamente ali
é através de processos, né, que vão muito além daquilo que nós compreendemos aqui no plano físico. Obrigado, Fabi. Nossa querida Celina, né, um grande beijo para você, Celina, né, e para todos os amigos aí que estão sempre aqui presentes com a gente, né, saudades, muitas saudades. Fabi coloca então para nós em cima, né? Queridos amigos, bom dia. Que Jesus esteja em seus corações, da mesma forma como estamos em seu magnânimo coração. Amigos, gostaríamos de deixar alguns recadinhos. Começamos lembrando o Mestre querido, porque seus ensinamentos não estão e nunca serão ultrapassados. E mais do que tudo, são a base de tudo o que aprendemos ou viemos a aprender nas leituras das obras idôneas espíritas que estudamos. Nunca se afastem das diretrizes de suas palavras, pois não por não as compreendermos que elas não têm um sentido profundo e moral. Também lhe pedimos que, nos estudos, mantenham-se vigilantes. Procurem refletir as mensagens, as histórias dos livros, bem como as lições transcritas por Kardec, aplicando-as em suas vidas e traçando um paralelo com as diretrizes evangélicas. Compreendemos que sintam falta dos testemunhos daqueles que viveram experiências que as ilustram para vocês, mas é chegado o momento em que precisamos compreender que as letras que lemos precisam ser refletidas e empregadas em nossas vidas, em nosso dia a dia. Uma palavra, uma expressão chamou-lhes a atenção? Parem, respirem, pensem em suas vidas, sintam o que seus corações dizem. Não há necessidade de pressa, pois os ganhos não são contados por produção, amigos queridos, mas pelo tanto de transformação que as reflexões produzem em nós. Sigamos confiantes em Deus sempre. Nosso Pai de amor nunca nos abandona e cada plano reencarnatório segue acompanhado de instrutores amorosos que sempre buscam retomar aprendizados, mesmo quando não é possível retomar o caminho inicialmente traçado. Não temam, sigam confiantes, então. Façam o bem, caminhem com Jesus e deixem que a luz dos seus ensinamentos ilumine seus passos. Os maiores exemplos de vivência já temos. Vem do Mestre. Busquemos compreender como podemos vivenciá-las em nossas vidas. Os livros nos trazem experiências, erros, acertos e esclarecimentos. Saibamos trazer Jesus para compreendê-las. E demos nós mesmos testemunhos em nossas experiências, com a renovação de nossas ações e de nossos passos, iluminando-as com o que aprendemos. Aqui é o momento de estudo, recursos preciosos de bem viver. As experiências do dia a dia são a ocasião de experienciar e refletir, trazer à frente de nossas ações essa nova forma de ver e de compreender a vida. Então, um abraço carinhoso em cada um. Então, a nossa querida Celina trazendo para nós essa reflexão, né? É aquilo que a gente sempre comenta, né? Muitas vezes a gente se encanta muito com o livro, se encanta muito com a história, acompanha, né? E essa foi uma das formas que a gente já comentou, que os espíritos encontraram de chamar a nossa atenção, só que nós já passamos da fase de chamar a atenção, né? Agora é a fase de aprender de fato. É aquela história, a gente vai para o centro espírita para ver fenômeno. Só que o fenômeno, na verdade, já passou da hora, porque agora o que vale é a essência daquilo que está sendo apresentado para nós. Então, se de um lado nós temos a mediunidade, que ela é sedutora, que ela é impactante, que ela traz para nós todo aquele deslumbramento, por outro lado nós temos o livro, que é açucarado, que é encantador, que é emocionante, mas tanto em um como em outro, o aprendizado está ali para nós. E nós precisamos ficar muito atentos a tudo isso, principalmente tendo como base o ensinamento de Jesus, que a gente sempre pede que esteja presente aqui conosco, e sabemos que ele está. A André colocou, né, muito importante essa chamada, né, temos que tirar o espírito da letra e usar em nossa vida diária, né, de fato. Buscar as transformações em nossas vidas, o que exige trabalho, né, então legal. Isso aí. Obrigado então, Fabi. E, na verdade também ali a Celina fez um comentário, que eu estava comentando até com a Fabi, assim, meio num tom de brincadeira, mas ao mesmo tom também, né, fazendo ali uma certa birra. Eu falei, poxa vida, né, faz tempo que a gente não recebe os depoimentos que a gente tinha com tanta frequência, né? E a Celina veio dizer, né, acabou a fase já, né, gente? De gente ficar contando historinha para nós e tudo mais.